Funções. Funções são os blocos de construção de C e o local onde toda atividade do programa ocorre. Elas são uma das características mais importantes de C. A forma geral de uma função é essa: o tipo, o nome da função e a lista de parâmetros. Aí depois tem o escopo do corpo da função, né? Abre chaves, o corpo da função e fecha chaves. O especificador de tipo especifica o tipo de valor que o comando return da função devolve, podendo ser qualquer tipo válido da linguagem C. Se nenhum tipo é especificado, o compilador assume que a função devolve o resultado inteiro. A lista de parâmetros é uma lista de nomes de variáveis separados por vírgulas e seus tipos associados que recebem os valores dos argumentos quando a função é chamada. Uma função pode não ter parâmetros. Nesse caso, a lista de parâmetros é vazia. No entanto, mesmo que não existam parâmetros, os parênteses, onde fica a lista de parâmetros, esses parênteses devem existir. Eles são necessários. Fica vazios, né? Abre e fecha parêntese. Nas declarações de variáveis, você pode declarar muitas variáveis como sendo de um tipo comum, usando uma lista de nomes de variáveis separados por vírgulas. Em contraposição, todos os parâmetros de função devem incluir o tipo e o nome da variável. Regras de escopo de funções. As regras de escopo de uma linguagem são as regras que governam se uma porção de código conhece ou tem acesso a outra porção de código ou dados. Em C, cada função é um bloco discreto de código. Um código de uma função é privativo àquela função e não pode ser acessado por nenhum outro comando ou uma outra função, exceto por meio de uma chamada à função. O código que constitui o corpo de uma função é escondido do resto do programa, e a menos que você use variáveis ou dados globais, não se pode afetar ou ser afetado por outras partes do programa. Colocado de outra maneira, o código e os dados que são definidos internamente a uma função não podem interagir com outro código ou que são definidos em outra função, porque as duas funções têm escopos diferentes. Variáveis que são definidas internamente a uma função são chamadas variáveis locais. Uma variável local vem a existir quando ocorre a entrada de uma função e ela é destruída ao sair. Dessa forma, a alocação dessa variável na memória ela é feita quando a função é chamada, ou seja, quando se executa essa função. E essa alocação ela deixa de existir, ou seja, essa memória deixa de existir quando essa função termina a sua execução. A única exceção ocorre quando a variável é declarada com especificador de tipo de armazenamento static. Isso faz com que o compilador trate a variável como se ela fosse uma variável global para fins de armazenamento, mas ainda limita seu escopo para dentro da função. Em C, todas as funções estão no mesmo nível de escopo, isso é, não é possível definir uma função dentro de outra função. Esta é a razão de C não ser tecnicamente uma linguagem estruturada em blocos. Argumentos de funções. Se uma função usa argumentos, ela deve declarar variáveis que aceitam os valores dos argumentos. Essas variáveis são chamadas de parâmetros formais da função. Elas se comportam como qualquer outra variável, que é local e dentro da função, e são criadas na entrada e destruídas na saída. Essas variáveis elas só existem enquanto a função está sendo executada. Elas devem, na chamada da função, elas devem receber o valor, ela faz a alocação nesse momento, e quando a execução da função termina, essa variável, essa alocação, ela é destruída, ela deixa de existir. Como no caso com variáveis locais, você pode fazer atribuições a parâmetros formais ou usá-los em qualquer expressão C permitida. Embora essas variáveis realizem a tarefa especial de receber valor dos argumentos passados para a função, você pode usá-las como qualquer outra variável local. Existem dois tipos de parâmetros, de variáveis por parâmetros. São as por valor e as por referência. Em geral, podem ser passados argumentos para subrotinas dessas duas maneiras. A primeira é chamada por valor. Esse método copia o valor de um argumento no parâmetro formal da subrotina. Assim, alterações feitas nos parâmetros dentro da subrotina não têm nenhum efeito nas variáveis usadas para chamá-la.
A chamada por referência é a segunda maneira de passar argumentos para uma subrotina. Nesse método, o endereço de um argumento é copiado para o parâmetro dentro da subrotina. O endereço é usado para acessar o argumento real utilizado na chamada. Isso significa que alterações feitas no parâmetro afetam sim a variável usada para chamar a rotina. Com poucas exceções, se usa chamada por valor para passar argumentos. Em geral, isso significa que você não pode alterar as variáveis usadas para chamar a função. O comando return. O comando return tem dois importantes usos. Primeiro, ele provoca uma saída imediata da função que o contém, isso é, faz com que a execução do programa retorne ao código chamador. Segundo, ele pode ser usado para devolver um valor. Retornando o valor de uma função. Existem duas maneiras pelas quais uma função termina a execução e retorna o valor ao código que chamou. A primeira ocorre quando o último comando da função for executado e, conceitualmente, a chave final do programa é encontrada. Obviamente, a chave não estará realmente presente no código objeto, mas você pode imaginá-la como se estivesse. Retornando valores. Todas as funções, exceto as do tipo void, devolvem valor. Esse valor é especificado explicitamente pelo comando return. Se nenhum comando return estiver presente, então o valor de retorno da função será tecnicamente indefinido. Geralmente, os compiladores de C devolvem zero quando nenhum valor de retorno for especificado explicitamente. Mas você não deve contar com isso, se há interesse em portabilidade. Em outras palavras, a partir do momento em que uma função não é declarada como void, ela pode ser usada como operando em qualquer expressão válida de C.